Olá, pessoal! Um grande abraço para você de todo o Brasil que está aqui acompanhando. Vamos falar de Copa do Mundo de 2026, da TV Record, né? A possibilidade da Record TV transmitir, exibir os jogos do Mundial do ano que vem. Olha, a informação é do portal Mídia Esportiva, eu vou colocar na tela. Vamos acompanhar juntos essa informação. Mesmo diante de um custo elevado, estimado em cerca de 200 milhões de reais apenas em direitos de transmissão, a Record TV segue firme na intenção de transmitir a Copa do Mundo de 2026. A informação foi publicada pela coluna de Flávio Rico no portal Léo Dias e reforça os movimentos da emissora paulista no mercado esportivo internacional. De acordo com a nota, a direção da Record só aceitará avançar nas negociações com a FIFA mediante uma condição considerada fundamental: a garantia de exibir todas as partidas da seleção brasileira, além das semifinais e da grande final do torneio. O pacote pleiteado pela emissora incluiria um total de 52 jogos. A Copa de 2026 será a primeira com 48 seleções e será sediada em 3 países, Estados Unidos, México e Canadá, com calendário estendido e novos horários para o público brasileiro, o que pode afetar a estratégia de exibição em TV aberta. Para a Record, transmitir jogos da seleção brasileira é crucial para garantir retorno comercial e audiência em meio ao alto investimento. Apesar da exigência, ainda não há confirmação oficial de que a emissora tenha feito uma proposta formal à FIFA, mas a movimentação mostra o interesse contínuo do canal em manter-se presente em grandes eventos esportivos, após já ter apostado recentemente em torneios como o Campeonato Paulista e Brasileiro. Bom, tá aí para vocês então essa informação do portal Mídia Esportiva. Para quem não sabia, né, serão 104 partidas na próxima Copa do Mundo. Houve aí um aumento no número de seleções, né, de 32, né, para 48 equipes. E a Record quer esse pacote, então, com 52 jogos, incluindo as partidas da seleção brasileira. A Globo já adquiriu, né, o pacote com metade dos jogos, né, exatamente 52 partidas, incluindo as partidas da seleção canarinho. E a Record quer essa outra metade, o que eu acho interessante, né? Porque você tem os jogos do Brasil e aí você pode dividir, né? Porque como ficaria, né? Vamos imaginar aqui que a Record consiga adquirir esse pacote de 52 jogos. Jogos da seleção brasileira, você teria Globo e Record transmitindo. E as outras partidas haveria uma divisão, né? O jogo que a Globo transmitir, a Record não vai transmitir. E aí o jogo da Record também a Globo não terá. Quer dizer, seriam jogos exclusivos, jogos diferentes, né, na Globo e na Record, falando aí das outras seleções, né? É claro que a gente sabe, né, não é de hoje, no caso da seleção brasileira, a Globo vai ter mais audiência, né? Sempre foi assim, mas né, não tem como você transmitir uma Copa do Mundo aqui para o público brasileiro sem transmitir os jogos da nossa seleção. Mas você teria essa vantagem, né, de mostrar jogos diferentes. Porque se você mostrar toda a Copa do Mundo, como já aconteceu nos anos 80, 90, você mostrando os mesmos jogos da Globo, você sempre vai ter desvantagem em termos de audiência. Então, eu acho que essa divisão seria muito interessante para a TV Record. Outra coisa também, né, que a gente até trouxe aqui, eu gravei um vídeo falando sobre isso, surgiu uma informação, acho que aproximadamente um mês, né, há um mês, a informação de que a Record teria interesse, além da Copa do Mundo, né, a Record teria interesse de ter o Galvão Bueno como a voz da seleção brasileira. Depois de alguns dias, a Record acabou negando, né? Primeiro ela negou que tenha adquirido os direitos de transmissão da Copa do Mundo, coisa que a gente acabou de ver aí, né? Nessa informação do Mídia Esportiva, ainda não tem nada fechado, nada oficial. Existe a intenção da Record com essa condição, né? Tem que ter os jogos da seleção brasileira, tem que ter as semifinais e também a grande final do Mundial 2026. Que vai ser um Mundial complicado, né, para as emissoras de televisão, horários
não muito bons, né? Principalmente para a Rede Globo, né? Que tem ali como prioridade as novelas, né? O Jornal Nacional e alguns outros programas. De repente, eu não sei se na metade do ano talvez não tenha o BBB, acho que não, o BBB é mais ali no início do ano, né? Vamos ver o que acontece aí no ano de 2026. Acho que quanto ao BBB não teria problemas, mas tem a questão realmente das novelas, né? A grade de programação da Globo. A Record também tem lá a sua grade, mas não tem a mesma força, né, que a Rede Globo. Então, acho interessante. Sobre o Galvão Bueno, muita gente pode dizer, pô, mas o Galvão, né, lá no Prime Video, ele vem recebendo muitas críticas, né, narrando os jogos do Campeonato Brasileiro, porque não é mais o mesmo Galvão, né, e não teria como, né, isso é normal, não é o Galvão dos anos 80, 90, né, com a mesma força, com a mesma vibração, com a mesma dedicação, né, o Galvão mais estudioso, né, o Galvão no início de carreira, depois ele foi crescendo, né, dentro da Rede Globo. Sempre foi um narrador muito bem informado, né, trazendo, além de vibração, muita técnica, muitas informações. Hoje o Galvão já não é, né, o mesmo narrador. E também, depois de tudo, né, da questão do status, né, o tamanho que o Galvão Bueno adquiriu. Eu não estou falando aqui, eu não estou puxando o saco de ninguém, né, eu estou falando da realidade, né. Foram décadas e décadas na emissora de maior audiência no país. Então, Galvão, se você pegar aí os últimos, sei lá, 30, 40 anos, ele se tornou um ícone, né, da narração, mesmo para quem não gosta das narrações do Galvão Bueno. Eu tenho minhas restrições também, embora acho que o Galvão, né, embora eu considere ele um ótimo narrador, tecnicamente, tudo isso que a gente já comentou aqui, mas não dá, né, não é o mesmo narrador, não tem a mesma voz, aliás, já teve problemas, né, desde a Copa de 2010, ele vem apresentando problemas na voz, né, rouquidão, e no Prime Video, né, tá todo mundo acompanhando aí os jogos, né, não todo mundo, né, mas quem tem o Prime Video e também tem, às vezes, no YouTube lá os melhores momentos, os gols, a gente percebe, né, essa dificuldade que ele tem na voz, ele narra de uma forma diferente, e não é mais aquele narrador dedicado, né, como estava ali no início da carreira, porque assim, todo locutor esportivo, você vê os jovens narradores, eles estudam a pronúncia, né, os nomes dos jogadores, a posição que ele joga para errar, né, tentar, né, acertar. Ninguém consegue acertar tudo, mas cometer o menor número de erros possível, né, numa transmissão esportiva. Já um narrador como o Galvão Bueno, ele chega lá, abre o microfone e vou narrar aqui, eu sou o Galvão Bueno, tem muito disso também, né? Então, às vezes, não se prepara, não estuda, não está bem informado, não está antenado sobre a competição, sobre as posições dos jogadores, então acaba acontecendo isso, né? Identificando pouco os jogadores na transmissão, cometendo erros, trocando o nome dos times, porque não está mais com aquela aplicação, digamos assim, não é mais um narrador aplicado como foi lá nos anos 80, 90, depois até ali o início dos anos 2000, e aí 2010, como eu disse, começou a apresentar lá os seus problemas com a voz. Então, mas é o Galvão Bueno. E a Record, ela sempre quis perseguir a Rede Globo, né, copiar alguns programas da Rede Globo, né, até eu me lembro uma época nas redes sociais, o pessoal falava na Record, é recópia, né? É a recópia da Rede Globo. Tanto é que ela criou lá o Esporte Fantástico, lembra? O Esporte Fantástico era digamos, uma cópia do Esporte Espetacular da Globo. E o Domingo Espetacular, que está no ar até hoje, queira ou não queira, é uma cópia do Fantástico, né? Tem o mesmo estilo, o mesmo formato do Fantástico, né? O Domingo Espetacular. Então, imagine se a Record tiver a oportunidade, né, transmitindo uma Copa do Mundo, colocar o Galvão Bueno para narrar os jogos da seleção brasileira, concorrendo aí com a Rede Globo, que deve ter, né, tudo indica, deve ter o Luiz Roberto narrando os jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026. E aí muita gente questionou, né, na época que eu gravei esse vídeo, essa informação, muita gente questionou, mas e o Cléber Machado, como ficaria? Seria injusto com o Cléber Machado? Né, não... Com certeza, né? O profissional não vai ficar satisfeito. Você acha o Cléber Machado ali na Record, esperando. Imagina a Record compra os direitos da Copa do Mundo e, de repente, o Cléber Machado, que nunca narrou os jogos da seleção brasileira em Copas do Mundo, tendo essa oportunidade na Record, aí a emissora vai lá e traz o Galvão Bueno. Claro que o narrador não ficaria satisfeito com esta situação, mas não tem essa não, meu amigo. É assim que funcionam as coisas na televisão. Se a Record
realmente, né, comprar a Copa do Mundo e transmitir nos jogos da seleção brasileira, pode sim tentar pelo menos trazer o Galvão Bueno. Não sei como é que foi feito o contrato do Galvão com o Prime Video, porque existe também a possibilidade do Prime Video adquirir os direitos. E aí como é que ficaria, né? Será que o Galvão deixaria o Prime Video para fazer em TV aberta? Seria muito interessante também para o Galvão Bueno. Imagina, de repente, ser ali um concorrente, né, um adversário da Rede Globo em jogos da seleção brasileira no Mundial de Futebol. Mas vamos aguardar, né? Por enquanto, nada oficial, mas a Record já avisou, né? Só vai comprar os direitos, que são caros, né? Você viu aí os valores, porque muita gente fala, nossa, mas 200 milhões, né? Você pega aí a Globo gastando bilhões, né, com o Campeonato Brasileiro, mais de 1 bilhão, né, em direitos, só com a LFU foi quase 1 bilhão, aí você pega com a Libra, né? Mas o Campeonato Brasileiro é o ano todo, a Copa do Mundo é um evento de um mês, né? Essa vai ser um pouquinho maior, vai ter 32 dias, se não me falha a memória, mas é um pouquinho maior, vai ter mais jogos, né? Vai ter uma fase a mais eliminatória, vai ter a fase 16 avos, né, depois da fase de grupos. Então, aliás, o time campeão vai ter que jogar 8 partidas, né? O time que chegar à decisão da Copa do Mundo, diferente das últimas edições, que eram 7 jogos, né? Que os times que chegam ali à fase final jogam. Mas, enfim, seria muito interessante. Acho que para o mercado seria muito legal, né? Independentemente de Galvão ou de Cléber Machado, a Record ter esses direitos de transmissão. Então, tem muita coisa para rolar ainda. E assim que tivermos novidades, a Copa do Mundo está chegando, né? No ano que vem, faltando aí um ano para o início da Copa do Mundo. E a gente fica na expectativa para saber realmente se a Record vai ou não vai transmitir. E os outros players, né? A TV fechada, o streaming, se a Cazé TV vai fazer mais uma vez a transmissão da Copa do Mundo, como aconteceu em 2022. É bem provável que sim, né? Que a Cazé faça também os jogos da Copa do Mundo. Mas, por enquanto, não tem nada oficial. Só tem aí essa informação, então, importante aí do Mídia Esportiva. Informação, aliás, também do Flávio Rico, né, do portal Léo Dias, de que a Record quer transmitir a Copa do Mundo, mas só se tiver nesse pacote, né, 52 jogos, os jogos da nossa seleção. Grande abraço, fica por aqui o vídeo, a gente volta a qualquer momento falando de mídia esportiva. Valeu, tchau!